Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Lopardi. Eu estou aqui para compartilhar com vocês meus estudos de mercado. É um objetivo que eu tenho desde 2016, sempre tive essa vontade. Eu estou no mercado desde 2016, então eu peguei o famoso bull market de 2016, que é um cenário muito parecido com o que a gente tendencia a ter daqui para frente caso o cenário de juros comece a reduzir, né, que é um cenário macroeconômico mundial. Então, eu tenho esse projeto pessoal e já passou toda a tirar de papel. Então, eu peço a vocês aí para curtirem, por favor, se inscreverem no canal, dar o seu like. E espero poder contribuir com toda a jornada que eu passei, né, para que vocês se desenvolvam e aprendam aí sobre o mercado financeiro. Beleza? Então, eu vou falar, dessa vez eu vou falar bem breve, vou falar sobre o Ibovespa e o dólar, né? E depois eu vou entrando em mais detalhes sobre commodities, ações e outros tipos de estudos sobre ativos. Ok? Então vamos lá, falando aqui eh, falando aqui sobre o mercado. Deixa eu arrumar minha telinha aqui, né? Falar do índice Ibovespa. Então, bora lá. O índice, o índice Ibovespa, pessoal, ele renovou o topo histórico, né? Então, se vocês observarem aqui, a gente tinha aqui, vou tentar clicar aqui, vai aparecer nos estudos, né? Mas enfim, a gente tinha aqui o topo histórico, que foi marcado em 2021, né? E aí o mercado ficou desde 2021 até o momento, né? É, foi desde 2021 até o momento, andando de lado. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente fez 2020. Vamos pegar 2020, foi quando ele marcou um topo, ele fez um falso rompimento e voltou. Então, se a gente pegar aqui, ó, de mais ou menos o início mesmo de 2021 até agora que a gente realmente rompeu, né, e testou até a região de rompimento, né, a gente está falando aqui de 2021, 2022, 2023, 2024, 5 anos. Pessoal, do ponto de vista macroeconômico, mercado e juros andam em correlação inversa. Então, se a gente pegar o cenário em que o juros estava alto lá em 2016 e quando ele começou a ser cortado, o mercado estava bem parecido com esse cenário de ficar andando de lado ao longo de vários anos. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, a gente observar, e de novo, passado não é garantia de futuro. Mas se a gente observar o gráfico mensal, onde 2016, se a gente pegar aqui, ó, 2016, galera, quando o mercado rompeu, né? A gente pegar que o mercado fez o rompimento em 2016 aqui e subiu, ó, rompeu, testou e subiu. A gente está falando que ele subiu praticamente, né, 100%, que é o topo aqui, ó. Foi realmente a região rompida, né? Se a gente pegar aqui do fundo, a gente tem aí 200% até a pandemia, que o mercado subiu. Ou seja, no momento em que o mercado ficou também de lado, se a gente pegar depois da crise de 2009, né, juros altos, se a gente observar o mercado também ficou andando de lado, né, inclusive caindo, né, mas assim, brigando durante 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ficou praticamente quase 7 anos nessa aí, depois ele engatou uma alta forte de 200%, e foi o momento em que os juros começou a cair. Então o juros chegou a 2,5%, né? Porque, se eu não me engano, estava na casa de 15,70, não lembro, depois eu olho. Mas os juros começou a ser cortados, chegou até 2,5% depois da pandemia, e o mercado foi embora. Então, de novo, passado e garantia de futuro. Mas o mundo inteiro cortando juros e o Brasil começando a cortar juros, o mercado já está confirmando, né, esse movimento de rompimento de topo histórico, e aí ele tende a andar bastante, né? Como é que a gente projeta isso?
Vamos pegar sobre a ótica semanal, uma visão mais curta. Então, uma vez que a gente tinha o topo histórico testado aqui, e ele testou uma vez, testou duas vezes e voltou, testou três vezes, agora confirmou e rompeu, o que era resistência, ou seja, o que era uma dificuldade do preço de passar, ele vira o suporte. Ou seja, todo mundo que está entrando nesse movimento aqui, eles estão se protegendo, primeiramente nessa linha amarela. Então, a galera que está entrando aqui estão se protegendo dentro dessa linha, porque a expectativa que eles têm é que o mercado vá embora para cima. Então, todo esse movimento aqui, na hora que ele testa e vai embora, é a primeira projeção que a gente pode fazer de alvo sobre a ótica semanal. Como é que a gente faz? A gente pega aqui, pega o fundo, aonde foi o primeiro teste de topo, foi aqui. Então, ó, subiu, voltou, testou esse topo aqui e rompeu. Então, o primeiro alvo que a gente pode falar com esse topo, deixa eu fazer de novo aqui, com esse topo aqui. Ih, mas eu esqueci de aparecer aqui. Ixi, deixa eu ocultar aqui. Vamos ver. O primeiro alvo que a gente pode ter, considerando esse rompimento de topo aqui, é na faixa dos 150 mil pontos. Beleza? Por quê? Olha lá, já está até marcado. Por quê? Todo mundo que, todo mundo, eu vou deletar esse estudo aqui, todo mundo que acredita nesse movimento, né, junto com todo mundo que estava frustrado, esperando que o mercado fosse cair, tem um objetivo de alvo. Como é renovação de topo histórico, o mercado não tem memória nenhuma, a tendência é ele ir embora. Então a gente precisa de monitorando esses primeiros pontos. Primeiro ponto de parada, provável, na região de 150 mil pontos. Aí depois, como é que a gente faz os próximos alvos? Depois, a gente pega e estende aqui o próximo alvo, na casa dos 156 mil pontos. E por último, que é o último alvo, esse alvo é mais difícil de ir, geralmente, demora mais na casa dos 170 mil pontos. Então, você já é ótica médio prazo, longo prazo. Primeiro alvo que a gente tem que monitorar que é o curto, região de 150 mil pontos. Beleza? Chegando lá, a gente conversa como é que tá, e sobre a ótica semanal. Indicadores que a gente pode observar corroboram o movimento. Volume. Então, On Balance Volume, OBV. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o mercado estiver subindo e essa linha estiver subindo, quer dizer que o volume está confirmando o movimento. Né? Então, tem uma teoria, né, que é a teoria de Down, que fala que o, o volume confirma o preço. Né? Então, toda vez que a gente tem um mercado subindo com o volume subindo, quer dizer que a gente tem gente disposta realmente cada vez a pagar mais caro no mercado. Beleza? Até para ver um micro região de pivôzinho aqui, né? Esse micro pivôzinho aqui, que dá na casa de 147 mil pontos, e o 100% dele espelhado, esse 100% dele espelhado, 151 mil pontos. Dá para trabalhar também com esse pivô aqui, porque o que acontece? Todo mundo tentou empurrar esse mercado para baixo. A partir do momento que ele rompeu, eles se frustram. Ele tentou voltar, testou essa região aqui que antes era uma intenção de venda, não foi confirmada e rompeu. Então, isso aqui, essa barra aqui chama até de gift. Pessoas que podem operar às vezes semanal, mas no curto prazo, eles podem colocar o stop dele do movimento, né? Caso não se confirme, embaixo dessa barra aqui. Por quê? Idealmente, para ficar bem protegido, embaixo desse aqui. Por quê? Vamos tirar de novo aqui e ocultar os estudos. Por quê? Se a gente observar, o mercado tentou cair. O mercado tentou cair, não se segurou, voltou, testou essa região, foi para cima. Então todo mundo está querendo empurrar o mercado para baixo, começa a ficar frustrado. Então quem estava vendido tem que começar a recomprar suas posições, né? Então a partir do momento que a gente vê que o mercado sobe, o pessoal começa a recomprar a posição, ele cai de novo, ou seja, uma chance do pessoal que está começando a tomar prejuízo sair no 0 a 0.
que volta aqui nessa região. O pessoal falou, opa, tá chegando na região que eu não vou sair mais na previsão, vou sair pelo menos 0 a 0. Eles começam a encerrar as posições vendidas e o mercado dá essa pancada de compra que chamamos de gift. Então a entrada geralmente acaba sendo o rompimento acima do rompimento dessa barra e stop abaixo aqui, essa barra para a gente conduzir pelo menos até na casa de 150 mil pontos, que era aquele alvo que a gente tinha falado. Então sobre a ótica semanal, tá pessoal? Qual que é o ponto? Eu tenho uns estudos que eu faço que são os estudos de sazonalidade. Tudo que eu faço no mercado, a primeira coisa que eu olho é o momento no tempo que a gente está no mercado e como ele se comporta. Então, por exemplo, de outubro a janeiro, mais ou menos, o mercado geralmente é altista. De, de maio a outubro, o mercado geralmente é de correção. Isso não se confirma sempre, porque a gente tem várias janelas sazonais, tem anos pré-eleitorais e uma série de outras janelas é, que têm características mais profundas, mas eu gosto de olhar isso antes de tomar qualquer tipo de decisão. Então, por mais que o mercado tenha espaço ainda para subir, outubro, estatisticamente, é um mês de correção. Então, caso o mercado corrija em outubro, para o movimento ser saudável, ele não pode, de forma nenhuma, não pode de forma nenhuma perder esses 130 mil pontos. Por quê? Porque todo esse movimento de alta, ele se frustra, porque o pessoal está acreditando na compra e estão se protegendo por esse movimento. Ok? Então, 131 mil pontos é a região de proteção que o mercado não pode ir. Caso o mercado resolva corrigir em outubro, que a gente pode desenhar aqui, em cima dessa pernada aqui, até o momento, as regiões de suporte aqui, região de 140 mil pontos, é uma região de suporte, então está cheio de estudo aqui, né, para pensar, seria uma correção saudável para o mercado, caso ele queira ir. E para a gente precisa de ver como é que está o gráfico diário, porque aqui a gente está falando sobre a ótica semanal. Então, vamos olhar o diário aqui, mercado diário. Então, ó, o mercado produziu teste em regiões de suporte na casa dos 122 a 120 mil pontos e subiu. Se a gente observar essas médias aqui, são as médias de 200 e médias de 400. Então, elas vêm guiando o gráfico diário de longo prazo, né? Sempre se comportando acima delas. Tá vendo? Vamos tirar aqui a pandemia, né? Essa média aqui, ó, que é a média móvel de 400, o Alice Wilder, ela vem conduzindo o preço. Então, testou nela, ela segurou, rompeu, voltou nela. Então, ela vem conduzindo de forma sistêmica o preço. Toda vez que as médias se abrem, o mercado puxa, depois ela se concentra novamente. Então, digamos que essa daqui é o paraquedas mais protegido, onde o outro fica na casa do 124 mil pontos. A região dos 130 que eu falei para vocês, que é uma região que o mercado não pode perder, é onde está a média que vem guiando o preço aqui de forma mais estratégica, que é a média de 400 períodos exponencial. Então, a partir do momento que ele saiu dessa lateralização do dia e começou a subir, você pode observar que essa média vem guiando os preços. Segurou, segurou, até chegou a testar a 400 Wells Williams, voltou, brigou aqui, segurou. Então, essa média aqui é uma média que não pode ser perdida. Inclusive, ela está na região de topo histórico, beleza? É muito pouco provável do mercado ir buscar essa região, mas se vier, não pode perder nem esse topo e nem ficar abaixo dessa média, que começa a gerar frustração nos comprados e as pessoas começam a encerrar suas posições. Ok? De novo, o mercado tem tudo para ficar ou de lado, corrigir um pouco no mês de outubro. E de novo, essa correção aqui, se eu pegar essa perninha aqui, ó, a casa dos 140 mil pontos, que é testar essa região rompida aqui, é o ideal. Podendo eles dar um soluço aqui na casa dos 135, 136, para dar um susto no pessoal, caso o mercado resolva corrigir, para depois ele produzir o famoso rally de final de ano, partindo do pressuposto que outubro é um mês de correção. Ok? Bom, falando do dólar,
a gente fala do dólar, o dólar já está no cenário contrário ao Ibovespa. O que a gente tem para falar do dólar? O dólar, galera, ele chegou na casa dos 5,28. O que eu tenho para falar para vocês? Se a gente botar no gráfico semanal, eu gosto sempre de olhar o semanal, que é a visão da floresta, depois eu entro no dia e às vezes algumas determinadas estratégias até em tempos menores. Mas o dólar, se a gente olhar uma semana do dólar, olha só que interessante. Estou falando para vocês que a gente testou em 2023 essa região do dólar, beleza? E a gente vai testar de novo 2 anos depois. Quando a gente tem, geralmente, um espaçamento no tempo tão grande assim, de 2 anos, e o mercado vem aqui, testa, é muito pouco provável dele perder direto esse preço. Muito pouco provável. Por quê? Porque tem 2 anos que o mercado, mais de 2 anos, né? Quer dizer, tem quase 2 anos que o mercado chegou aqui nessa região e o pessoal defendeu essa posição. Então tem memória de preço aqui. Tem gente interessada em defender essa posição. Tem gente que está comprado. Tem, tem pessoas que alocaram posições nesse preço. Então, quando ele chega nessa região, ele desperta interesse. De quem está vendido? Botar o lucro no bolso. Quem vendeu aqui em cima chegou aqui e falou: opa, vou botar o lucro no bolso. Então, se ele está vendido, tem que botar o lucro no bolso, ele começa a recomprar posições. E também pessoas interessadas em começar a montar posição em dólar. Falou: opa, o dólar está no mesmo preço aqui de janeiro de 2024, de julho de 23. Então, faz sentido eu ir comprando, dolarizando algum tipo de estratégia do patrimônio que a pessoa vai ter. Então, o que a gente tem para falar sobre o dólar? Vou pegar aqui, ó, desenhar as regiões de proteção do dólar. A gente tem exatamente aqui na casa dos. Eu vou até botar aqui 5 e 10 para facilitar a conta, beleza? E estou colocando esse fundo aqui na casa dos 4,60. Entre 4,60 a 4,40. A gente está falando de um tempo muito longo, basicamente muito pouco provável. Então, caso o dólar resolva perder esse suporte dos 5,28, dos 5,28, o movimento fica livre e a próxima região em que tem no tempo interesse de defesa no dólar é na região de 5,10. E a gente está falando aqui mais ou menos da época de 2019, né? 2020. Pode ser que o dólar vá? Pode, no mercado tudo pode. Na minha visão, e pelas janelas sazonais, o dólar tende a marcar fundo em outubro, numa região. Ele chegou numa região de suporte nos últimos 2 anos. Deu uma reação no gráfico semanal e eu tentaria defender essa posição, trabalhando o preço da melhor forma possível, sabendo que se ele perder aqui, ele desce até a região 5,10. Então tem chão para o dólar descer. Vamos até para a visão diária aqui. Ó. Tá vendo? Aqui. Deixa eu pegar aqui o dólar. Tem até uma linha que eu coloquei. Ah, é uma linha de longo prazo. Ó. Ele está se aproximando aqui. Então, pessoal, essa região do dólar é uma região interessante, tá? Como que eu trabalharia essa região do dólar? Caso o dólar rompa essa região, ele confirma um pivôzinho de alta, né? E aí ele tem livre um espaço, né, para ele subir, idealmente, inicialmente, na região dos 5,45, 5,44, depois na casa dos 5,50, depois nos 5,53. É completamente plausível, tá? Acontecer esse movimento. De novo, outubro, geralmente o dólar marca fundo em anos pré-eleitorais, que é o que a gente está vivendo.
Depois eu vou até trazer para vocês esses estudos, e ele tende a subir de outubro para frente. Se o dólar perder essa região, igual eu falei para vocês, tem até o 5,10 para descer aqui, a gente tem uma LTA de longo prazo que tem bastante coisa aqui em volta, né? Então, o que que eu trabalharia? Eu, na minha ótica, eu trabalharia essa defesa de montar de posição de compra do dólar, sabendo que se ele perder aqui, ele vai até o 5,22, que coincide com essa linha. Então, aqui seria mais um ponto de defesa de preço que eu trabalharia na região dos 5,180. E por último, na região lá do 5, próximo ao 5,10, tá vendo? Então, essa região de preço, com muita calma, bem trabalhada, de forma estratégica, é uma região favorável a se comprar dólar. O pessoal às vezes fica pensando, né, o mercado, o pessoal às vezes fica pensando em comprar, dolarizar patrimônio e fazer todas as estratégias quando o dólar está aqui, ó. É isso que é engraçado, né? Quando o dólar está lá na casa dos 6,50, igual aconteceu esse ano, tá todo mundo desesperado. Agora, que a gente olha para o dólar e ele caiu quase 20%, o pessoal não está pensando em comprar dólar. Não estou querendo dizer que a bolsa nossa não tá no cenário de querer puxar e renovar topo histórico. Quer sim, tá com tudo para isso acontecer. Mundo querendo cortar juros, mundo cortando juros, né? Anos pré-eleitorais. Então, aquele movimento de 2016 que aconteceu até 2019, a gente tende sim a conseguir os juros sendo cortados, a gente tem um movimento bem bacana de bull market. Mas a gente tem sempre que saber diversificar, não adianta colocar tudo num lugar só. Dólares a patrimônio entrar no dólar nesse momento, também enxergo como uma oportunidade interessante, dado que o último preço dele foi na casa de 23, tem 2 anos, né? Se essa região for preservada aqui, se ele não perder aqui, essa região aqui dos 5,20, quem está começando a montar essa posição junto com quem está vendido aqui desde lá de cima, começa a falar, opa, o mercado não está querendo descer mais, está chegando na região de resistência, deixa eu encarteirar, deixa eu botar no bolso essa venda que eu fiz. E aí eles acabam empurrando o preço para cima. Qual que é o cenário ideal e conservador para se confirmar isso? O mercado testa um fundo, vai na média, testa novamente, rompe para cima, testa antes do topo anterior e rompe para cima. Então, né, é o famoso pivô. Então, idealmente, o que o dólar deveria fazer aqui? Ele caiu, né, subiu, testou a média, caiu de novo, testou fundo, caiu de novo, testou aqui. Se ele rompe para cima, ele arma um pivô, se ele corrige aqui e rompe de novo, aqui é a confirmação de reversão do dólar. E você pode tentar antecipar esse movimento exatamente sobre a ótica de ciclos de mercado e também sabendo que ele está numa mesma região de preço, que é uma região importante de 2023. Beleza? Pessoal, eu espero ter contribuído com vocês, em conseguir ajudar vocês aí sobre entender um pouco sobre como eu interpreto o mercado. Essa estratégia, pessoal, são estratégias de compra com calma, com gerenciamento de risco estratégico, usando outras coisas que eu não trouxe hoje para vocês, que são ciclos de mercado, como é que o mercado se comporta depois de algumas características de tantos dias em queda, ou de tal variação de topo até fundo. Então, como é que o mercado no passado fez isso? Então, tem um embasamento estatístico, numérico por trás. São posições para serem conduzidas durante algumas semanas, alguns meses, né? Não é nada para ficar na ânsia de querer resolver isso no dia. Claro que no meio de montar a exposição pode ter momentos que você toma alguma decisão no dia, mas a ótica e o prazo do que você está fazendo, ele deve ser sobre a ótica de semanas barra alguns meses, ok? Então, espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da minha visão. Vou começar a trazer mais para vocês esses estudos. E, por favor, se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo. A ideia é conseguir passar para vocês tudo que eu aprendi
de 2016 até 2025, a gente está falando aí de 9 anos, né? Teve muita coisa boa, teve muito aprendizado bom também, teve muita lição, teve muita coisa boa também ao longo dessa jornada. Então, eu espero que vocês façam um bom proveito e aprendam comigo aqui o que eu consigo contribuir para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.